Boa noite. Como encontrar a receita para profissionalizar e modernizar a máquina pública? Qual o segredo para uma gestão eficiente no governo municipal? E o que o Rio e o Brasil ganham com a vinda da Copa do Mundo e das Olimpíadas para cá? Vamos conversar sobre isso com o nosso entrevistado de hoje. Ele fez graduação e pós-graduação em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cursou o mestrado em Política Aplicada na Fundação Ibero-Americana em Madrid. Já foi eleito deputado estadual e deputado federal pelo Rio de Janeiro e atualmente ocupa um dos mais importantes cargos no governo do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Eu recebo hoje no Márcia Peltier Entrevista o secretário municipal da Casa Civil do Rio, Pedro Paulo Carvalho. Secretário, é um prazer enorme ter você aqui no programa hoje. E nós vamos falar muito sobre essa gestão, né, do Rio de Janeiro, que tem surpreendido e muita gente está olhando para o Rio agora, que é a bola da vez, né, o Rio de Janeiro. Tudo é o Rio de Janeiro, né? Boa noite, Márcia. Olha, é um prazer estar aqui com você conversando. Realmente, o Rio, acho que se reencontrou. A autoestima voltou carioca e tem muito para a gente conversar aqui sobre a prefeitura, sobre a cidade. Pois é, e você é carioca mesmo, né? Carioca da Gema do Caxambi. Do Caxambi. Nasci no Caxambi, fui criado em Jacarepaguá. E hoje moro no Recreio, né? E você também foi subprefeito da Barra, Fui subprefeito da Barra, fui subsecretário de Meio Ambiente, fui até administrador do autódromo de Jacarepaguá. Ainda garoto, quando eu comecei com o prefeito naquela época, o prefeito Eduardo Paes era subprefeito da Barra, muita história. Eu me lembro logo no primeiro governo agora do prefeito Eduardo Paes, quando vocês assumiram a secretaria, tudo gente muito jovem, né? Isso. E no primeiro momento, mas eles são muito jovens. Depois a gente viu como vocês têm trabalhado duro para que a coisa aconteça, para que a cidade realmente se transforme, né? Por isso que eu estou na vida pública. Eu acho que a gente tem uma cota de responsabilidade enorme de transformar. E eu sou de uma geração que não vi o Rio, eu vi o Rio da cidade maravilhosa contado pelos meus pais, pelos meus avós. Você nunca viveu essa cidade, né? Não, nós não vivemos. A gente viveu uma cidade que se desencontrou, uma cidade que se perdeu desde que ela deixou de ser capital, desde que ela foi atropelada pela fusão. Nessa época eu estava nascendo, ainda era bebê. Então, eu me criei todo vendo o Rio se degradando, se favelizando, a violência explodindo, sem oportunidades. E eu acho que nós temos uma grande responsabilidade para os nossos filhos, para as próximas gerações, de deixar um legado para essa cidade, que seja um legado de uma cidade que se reencontra, uma cidade que gere oportunidades para se viver, para trabalhar. Aliás, você falou, secretário, sobre uma coisa muito importante, a profissionalização da política sem a politicagem. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa profissionalização? Com qualidade, Márcia. Isso independe, muitas vezes as pessoas colocam no imaginário da gestão pública, a gestão pública só pode ser feita por técnicos e que a política, o espaço dos políticos é o espaço da ineficiência, é o espaço daqueles que decidiram estar na vida pública porque não tinham alternativa. Isso não pode ser verdade. A gente tem que estar qualificando a vida pública, seja político pelo voto, ou seja por uma indicação política, a gente tem que trabalhar para trabalhar com pessoas de qualidade. Eu acho que isso é fundamental. O Rio reencontrou esse caminho. Eu acho que quem inaugurou no Rio de Janeiro isso, com o governo Sérgio Cabral e logo em seguida com o governo Eduardo Paes, hoje a gente tem gestão pública profissional. Aquilo que Minas encontrou há mais de uma década, São Paulo encontrou há mais de uma década, até a Bahia já tinha encontrado profissionalização na gestão pública. O Rio ficou quase que 50 anos sem ter gestão profissional. Eu não tenho dúvida que agora a gente vive um ciclo desse positivo e temos que trabalhar para cada vez mais que a gestão pública possa melhorar, porque isso, na ponta, no final de tudo dessa história, significa serviços públicos de qualidade. Pois é, eu acho que essa questão do serviço público, né, o carioca sempre foi assim uma população muito crítica, né? O carioca é irreverente, né? Sempre votava contra o poder estabelecido, né? E agora está vivendo um ciclo de reeleição dos seus governantes, né? Tivemos Sérgio Cabral, segundo governo, Eduardo Paes agora vai para a reeleição também. Você acha que esse perfil mudou, esse perfil de oposição dentro do Estado? Completamente, Márcia. Eu acho que nós vivemos ainda uma espécie de um momento poético ainda de um Rio de Janeiro nacional, em que nós fomos capital federal, nós fomos capital da monarquia, da república, quando nós fomos mais de um século capital federal. Então isso traz um sentimento nacionalista, onde nós, sem querer, às vezes pensamos muito mais no Brasil e menos na cidade, pensamos menos localmente. Isso é uma característica que foi difícil da gente perder. O exemplo claro disso na política
todos os governadores que entraram aqui sempre se elegiam governadores, no dia seguinte se colocavam candidato a presidente. Prefeitos eleitos aqui no Rio de Janeiro, eleitos no dia, no outro, brigavam com o governador porque também queriam ser candidato a presidente. Então, acho que o Rio acabou perdendo esse tempo todo em brigas, em picuinhas, porque não conseguia pensar nele, olhar para ele. A gente vivia se desculpando porque São Paulo cresceu, porque São Paulo se desenvolveu, e o Rio, naquela história, não, nós perdemos a condição de capital e fomos atropelados pela fusão, simplesmente a gente não tem mais alternativa e só ficava reclamando do passado. A gente não olhava para frente. Então, acho que mudou essa lógica. Hoje a gente está pensando quais são as nossas vocações, não adianta a gente querer imaginar que vamos ter um Rio industrial, nós temos que ter um Rio moderno, voltado para o turismo. Essa questão toda da vocação do Rio de Janeiro, né, era uma coisa sempre que me deixava assim, meio perplexa. Uma cidade tão linda, né, com tantas coisas a propor, né, para proporcionar a quem vem aqui, e sempre um passo atrás na questão da modernidade, né? Mas a gente estava falando também da questão do carioca, quer dizer, nós também tivemos muitos governadores que não eram daqui, que não vieram desse caldeirão que eu acho que é o Rio de Janeiro, que é uma caixa de ressonância para o país inteiro, né? Aqui o Rio de Janeiro é uma cidade aberta, né? Recebe todo mundo muito bem, mas ao mesmo tempo tem uma identidade muito forte. Claro. Então eu acho que faltava também esse elo. Você não acha que isso agora tem um link maior com a população? Faltava essa coisa de amor pelo Rio de Janeiro, né? De olhar para nós mesmos e falar assim, não, nós temos que encontrar o nosso caminho e a partir daí nos profissionalizarmos, sermos vanguarda desse país, porque o Rio só passou a ser caixa de ressonância das coisas negativas e não das coisas positivas. Tudo que acontecia aqui é manchete em todos no mundo os jornais, inteiro, né? no mundo inteiro. Eu não sei, eu tenho notado uma mudança nas manchetes. Né? O Rio tem, a partir de um certo anos agora, a gente começa a ter notícias positivas sobre o Rio de Janeiro. Não que as coisas não estejam precisando melhorar, sempre estarão precisando melhorar. Mas a gente começa a ter notícias positivas. Você acha que isso já é esse choque de gestão? Eu não tenho dúvida que os governos têm um papel central nisso, Márcia. Não há como negar um país desse onde pesa o tamanho do Estado, né, federal, estadual, municipal, e essa responsabilidade dos governos é para o bem ou é para o mal. Não tem jeito. Se os governos vão mal, a população se prejudica. Se os governos vão bem, a população vai bem. Então, eu acho que é um papel fundamental de indução desse desenvolvimento, desse momento. Está na ação do governo do Estado, está na ação da Prefeitura, está na ação da parceria dos 3 níveis de governo. Pois é, isso foi uma coisa única, né, secretária? Na história. A gente nunca viu isso. Acho que às vezes eu fico pensando, será que as pessoas têm noção de que isso nunca aconteceu no nosso estado? Eu tive a oportunidade, no meu tempo de academia, estudar um pouco a história política do Rio de Janeiro. A gente jamais teve uma convergência tão grande entre essas 3 esferas de governo. E uma cidade como o Rio, que foi capital, que ela é toda partilhada, tem uma situação fundiária complexa, quanto o que você acompanha o que é o desafio da Prefeitura do Rio, revitalizar o Porto do Rio de Janeiro. Pois é, isso quando você fala em uma situação fundiária é que tem coisas que pertencem ao Estado, à União e à Prefeitura. E as Forças Armadas. E as Forças Armadas. É uma complexidade. É um tabuleiro de xadrez, né? E muitas vezes a gente fica imaginando assim, o entendimento com o governo federal não precisa só ser um entendimento financeiro, de repasse de recursos, um entendimento para que as coisas funcionem faz toda a diferença. O Porto é o maior exemplo disso, nós não temos nenhum dinheiro federal ali e as coisas estão acontecendo porque existe parceria, porque está se resolvendo passivos fundiários ali. Então, acho que esse momento de integração, eu acho que ajuda a recuperar também essa autoestima do carioca, a gente poder olhar para o futuro. As Olimpíadas, Márcia, você também acompanhou o que foi, nós tivemos lá em Copenhague e vimos o que foi a importância de um projeto ultra profissional feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro e também uma união entre o prefeito Eduardo Paes, o governador Sérgio Cabral, o presidente Lula pedindo voto para que o Rio ganhasse as Olimpíadas. Realmente então, foi um momento único, né? A gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer com todos esses eventos, né, secretário, que vão acontecer no Rio de Janeiro, porque a gente tem um calendário extenso até 2016. Eu até estou me lembrando de 2015, que o prefeito Eduardo Paes disse, não, 2015 a gente tira férias. Mas tem o 450 anos, da cidade, claro, né? Claro, tá bom? Claro. Voltamos com o chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Carvalho.
deputado federal também, né? Eleito com mais de 100 mil votos, 105 mil votos. Bom, beleza. 416 votos. Não dá para esquecer, né? Esse número não dá para esquecer. Cada voto é importante. Mas, secretário, me diz uma coisa, a gente estava falando sobre o calendário que vai ter o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está com um calendário extenso. Esse ano a gente tem, né, as Olimpíadas Militares, em julho, né? Isso. Temos depois... Copa das Confederações. Copa do Mundo. Rio mais 20. Rio mais 20, que ano que vem também. Ano que vem, é. Rio mais 20. E temos 2015, coisa que ninguém pensa, que a gente já pensa direto em 2016, que são as Olimpíadas, mas temos os 450 anos da cidade. Exato. Né? E o que disso tudo, o que vai ficar como legado para Olha, Márcia, antes é importante a gente dizer o seguinte: o efeito positivo desses eventos, do ponto de vista do ciclo econômico para a cidade. Quer dizer, você tem assim, o Brasil está indo bem, o Brasil está crescendo de forma forte, vigorosa há muito tempo. Só que o que acontece? Ao longo da nossa história, o Rio de Janeiro ele sempre foi lanterninha desse crescimento. O fenômeno agora se inverte. O Brasil, quando cresce, o Rio de Janeiro está crescendo acima do país. Onde tem baixo desemprego, no Rio de Janeiro está baixando mais o desemprego ainda. Isso é fruto do acerto dos governos e também porque esses eventos, eles colocaram um ciclo econômico positivo, independente de como o Brasil for agora, porque nós vamos ter forte indução do investimento público aqui. E aí isso somado com as expectativas positivas de empresários, de agentes econômicos, isso traz para o Rio de Janeiro um boom imobiliário, até os bons problemas do crescimento nós estamos vivendo. A questão da mão de obra, problema com mão de obra. Então, falta de mão de obra qualificada. Falta de mão de obra qualificada. Eu conversava com o presidente da Associação de Empresas da Construção Civil e um imenso problema de contratação de engenheiros, arquitetos e toda uma nova geração, diferente da minha, da nossa, que viveu um Rio de Janeiro com recessão, que está vivendo um Rio de Janeiro em um Brasil economicamente positivo, que não viveu crise, jovens de 25 anos que estão entrando nas empresas, estão saindo das empresas com velocidade, porque estão buscando empregos com rendimentos maiores. E aí qual é a nossa grande oportunidade? É fazer que esse ciclo permaneça. Que depois de 2016 a gente possa trazer um legado para essa cidade, que essa cidade possa se transformar como Barcelona, possa se transformar como uma cidade que encontrou uma dinâmica própria, uma cidade que se reinventa. Eu acho que as pessoas, às vezes, sabe, secretário, quando pensam em eventos esportivos, não tem dentro da média nacional a cabeça de que isso traz um crescimento econômico para a cidade. Porque o retorno econômico é muito maior do que a gente possa imaginar apenas de ver um evento esportivo, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que ainda não está muito bem equacionado na cabeça das pessoas, né? Você, veja só, com todos esses eventos, Márcia, a última estimativa que a gente tem só de investimentos públicos, somando o governo do Estado, prefeitura, recursos próprios, governo do Estado, recursos próprios, recursos do governo federal e também recursos que nós estamos conseguindo na iniciativa privada, quer dizer, as estimativas, as projeções de investimento aqui já são já passaram 20 bilhões de reais. Detalhe, quando nós apresentamos o projeto lá em Copenhague para vencer as Olimpíadas, nós falamos de 15 a 16 bilhões de investimento público. Quer dizer, a cada momento se refaz projeções sempre para cima da quantidade de recursos que nós estamos investindo para esses jogos. Então, é antecipar. Você imagina, com essa velocidade nós íamos ter esse investimento em 20 anos, 30 anos, nós estamos falando em 5 anos, crescer o que nós cresceríamos em 30 anos. Então, acho que isso é esse boom que a gente vive, que a gente tem que aproveitar o pós-2016. Fora a iniciativa privada, né? Que também está vindo para os seus investimentos, os hotéis que vão ser construídos, né? Exatamente. Nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal um pacote de benefícios para investimentos em hotéis, reduzindo IPTU, reduzindo impostos para que se possam instalar aqui. Nós já estamos superando as expectativas de investimentos em hotéis. Há todo também um investimento da cidade em transporte público, que também é decisivo. Pela primeira vez a Prefeitura está investindo em transporte de alta capacidade, os BRTs, são aqueles ônibus biarticulados com faixas exclusivas, estamos investindo em várias linhas na cidade. Então, ou seja, tem investimentos na área ambiental, de macrodrenagem ali daquela região da Barra, onde vai ser o principal cluster das Olimpíadas, para se recuperar aquelas lagoas ali, aquele complexo lagunar. Então, o momento é muito positivo, mas ele não pode se esgotar em 2016.
Isso é a coisa mais importante, né? Que a gente tem que... A gente não pode desperdiçar essa oportunidade que traz esses eventos esportivos internacionais. A oportunidade que a gente tem do pré-sal também, pouca gente fala, mas o pré-sal é também tão importante quanto. Então a gente tem que investir nos nossos centros de desenvolvimento, de pesquisa, em desenvolvimento, para que a gente possa trazer empresas aqui que permaneçam. A gente tem que estar trabalhando para que a infraestrutura, claro, a infraestrutura é importante, mas a gente tem que estar trabalhando também nos cérebros. O Rio é a capital, sempre foi a capital educacional do país, com os principais centros de pesquisa, universidades. A gente tem que retomar isso. Até essa questão da educação virou uma questão delicada, né? Que tem que se dar uma continuidade mais forte, né? Exato, a gente está investindo pesadamente. A prefeitura com seu papel, claro, restrito, um ensino fundamental, mas nós estamos investindo pesado para dar saltos de qualidade na educação, o ensino de inglês nas escolas municipais, para que a gente possa ter esses cérebros, esse capital humano formado, para que as próximas gerações ganhem com essa oportunidade que o Rio tem agora. Eu me lembro que na Olimpíada de Pequim a gente encontrou assim, gerações de pessoas que foram criadas para aprender uma outra língua, para poder atender aos estrangeiros que estavam lá, que transformaram a cidade numa outra cidade também. Pequim foi uma cidade que se transformou muito com as Olimpíadas. Quer dizer, nós aqui precisamos ter também essa mentalidade, né? Porque você dando uma língua a mais a uma criança, você dá mais acesso a ela ao mercado de trabalho. Abre para o mundo, né? Hoje os nossos filhos, eles não podem... Antigamente a gente imaginava a educação dos nossos filhos, você dá o inglês, uma família de classe média, colocava num curso de inglês, aos 15 anos, 18 anos, mandava ele estudar fora, ou aumentava a carga horária dele do inglês para que ele pudesse aprender a se formar adulto. Hoje em dia não. Hoje em dia, se seu filho com 6, 7 anos não souber inglês, ele já tá sendo restrito ao mundo. Então você imagina toda uma população aqui que vai estar recebendo o mundo inteiro se ela não estiver preparada para isso. Então, a gente precisa ter essa comunicação muito bem estabelecida, né, secretário? Claro. Agora, e tem a questão também da saúde, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Claro, o Rio de Janeiro tinha um passivo sanitário imenso, principalmente na zona oeste da cidade. Ali era um verdadeiro deserto sanitário, você tinha indicadores ali que são indicadores de cidades, das cidades menos desenvolvidas do mundo. Nós tínhamos 3% de cobertura de atenção básica de saúde da família. Na Zona Oeste nós temos 4% de tratamento de esgoto. São números que nos envergonham. É verdade. E que há todo um esforço agora para que a gente recupere isso. Por exemplo, na área da saúde, os investimentos nas clínicas da família, que são postos de programa de saúde da família, já chegam. Nós aumentamos a cobertura de 3% para mais de 20% do programa de saúde da família na cidade. Lançamos agora o projeto de saneamento da Zona Oeste. Nós vamos fazer uma concessão à iniciativa privada e a meta olímpica nossa, em 2016, a gente chegar a 35%, 40% de tratamento de esgoto nessa região da cidade. Então, acho que são oportunidades que não são oportunidades que estavam inicialmente no caderno nosso de encargos, que nós chamamos, nas obrigações que a cidade assinou com o Comitê Olímpico Internacional, quando ganhou o direito de ter os Jogos aqui, mas que nós estamos nos esforçando para aproveitar, para que nós não percamos essa chance. Assim como o investimento, por exemplo, que o governador Sérgio Cabral está fazendo, a linha 4 do metrô. Se nós olharmos as nossas obrigações, a linha 4 não estava, e nós estamos forçando para que esteja, para que a gente possa ter ganhos adicionais e que se possa se tornar um legado para a cidade. Né? Não, eu, como carioca, fico tão feliz porque a gente vê que vai ter aqui de novo aquela cidade maravilhosa, né? Que a gente já sente uma mudança, né, dentro assim das pessoas conversando, a gente já sente que existe um alívio de ver que a cidade realmente está caminhando, né? A cidade está gerando oportunidades, né? A cidade saiu da mesquinharia, né? De achar que não tinha chance, e acho que ela se reencontrou. O Rio merece, né? O Rio merece. Nós vamos ter que ir para o intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre como é que está a nossa cidade, secretário. E também o que você, como secretário, está vendo assim, de oportunidades nos negócios para a cidade. Porque tem também uma coisa de gestão de negócios, uma gestão financeira, né? Também na prefeitura. Isso. Tá bom? Voltamos já com o secretário Pedro Paulo Carvalho, da Casa Civil aqui da Prefeitura. Estamos aqui no Copacabana Palace, meu entrevistado desta noite é Pedro Paulo Carvalho, chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Pedro Paulo, secretário, com relação a essa questão de investimentos, né, no Rio de Janeiro, tem agora uma empresa feita pela Prefeitura para trazer mais investimentos para o Rio, é isso? Isso, é uma agência que nós chamamos de Agência Rio Negócios. Na verdade, ela é uma vendedora do Rio. Ela vende
um pouco o que a prefeitura está fazendo para que possa tornar essa cidade mais amigável aos negócios, às grandes empresas. Quer dizer, há todo um conjunto de medidas que a prefeitura vem adotando, de facilitação de abertura de empresas, de, por exemplo, uma perspectiva nossa de atração das empresas, de chamamento desses grandes grupos para que invistam aqui. Então, a agência materializa isso, esse esforço nosso proativo do Estado para que a iniciativa privada invista aqui. Seja do ponto de vista fabril, de instalação de uma planta industrial, como, por exemplo, a CSA na Zona Oeste, ou uma outra empresa que queira se instalar aqui, seja na captação de cérebros. A GE está fazendo um investimento importante aqui. A GE, né? Na cidade do Rio de Janeiro, onde vai ser necessário quase que a formação de 200 mestres, doutores. Então, acho que... Isso é uma coisa única, né? 200 mestres e doutores serem formados. Exatamente. Imagina o que isso movimenta a academia no Rio de Janeiro, movimenta as universidades, como dá vida à universidade. Investimentos, por exemplo, na área de energia, atraindo empresas com especialização em energia, em petróleo e em grandes plataformas, para que aqui a gente possa concentrar essa inteligência, para que daqui possam ter produção econômica, né, atividade econômica que a gente chama de alto valor agregado, com bons salários, salários de qualidade. Acho que isso que pode fazer ser a cidade do futuro, né? E, inclusive, a gente hoje em dia vê uma volta de jovens que saíram do Rio para trabalhar fora, no exterior ou em São Paulo, querendo retornar ao Rio, porque aqui eles estão vendo a terra da oportunidade. Isso é uma coisa inacreditável. Alguns anos atrás, ninguém poderia pensar que isso fosse acontecer. É repatriação de cérebros, né? Repatriação de cérebros. A gente teve um momento que foi a perda daqueles profissionais do mercado financeiro. Eu, quando comecei a minha vida na iniciativa privada, via isso. O mercado financeiro foi todo para São Paulo. Aí depois você teve os escritórios de advocacia indo, porque as empresas tinham ido para lá. E agora você começa a ter esse retorno, né? E a gente tem que falar que também o Rio de Janeiro agora tem um polo de cinema fortíssimo, né? É uma das características que a gente chama da economia criativa, né? O cinema, a produção cinematográfica nacional, grande parte é feita aqui. O Rio tem essa coisa da economia criativa, não só do cinema, mas também do design, né? Da moda. E isso é uma coisa que o Rio se notabiliza e nós temos que investir nisso para que possa cada vez mais o Rio estar na ponta, estar na fronteira do mundo desse tipo de... E essa sala de controle que o prefeito inaugurou há pouco tempo, que eu fiquei impressionada, que é uma coisa assim, super futurística, né? Onde você controla todos os vários pontos da cidade, especialmente na prevenção com relação a algumas catástrofes, desastres naturais, né? Isso eu achei que foi uma coisa também muito inovadora aqui no Rio. Isso talvez aquela sala, o COR, que nós chamamos, o Centro de Operações, ele materializa um pouco esse esforço que nós estamos fazendo de modernização da gestão. Ali a gente concentra tecnologia, a gente concentra serviços, otimiza serviços. Ali nós temos rotinas para qualquer tipo de problema na cidade, integração de serviços. Aquilo é um centro que nós chamamos de terceira geração, não é só um centro de crise, é um centro completo de operações. Eu tenho ali mais de 30 órgãos juntos naquela sala de operações. Não à toa a IBM está desenvolvendo um estudo sobre o centro de operações que, em parte, vai trazer uma predição muito mais eficaz na parte de enchentes, mas também a IBM, tão empolgada com aquele centro de operações, está colocando o Rio no chamado Smart Cities da IBM, que é um programa de cidades inteligentes. E eu não tenho dúvida que aquele centro ali é um dos mais avançados do mundo, e eu acho que ele um pouco materializa esse esforço que nós temos feito de modernizar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, secretário, você como secretário da Casa Civil, como é que é a atuação em relação a tudo isso que nós estamos falando? A Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem que nós criamos junto com o início do governo do prefeito Eduardo Paes, ela tem uma característica um pouco diferente da Casa Civil tradicional que a gente costuma ver no Brasil. Eu fiz um esforço para que ali a gente não concentrasse burocracia, para que ela pudesse ser, como uma secretaria que é uma secretaria que a gente chama uma secretaria que permeia, né? Uma secretaria que tem muita interlocução com as demais secretarias, que ela pudesse ser uma secretaria da inovação,
uma secretaria das soluções, uma secretaria que pudesse desengavetar projetos, às vezes que dependem de todos os secretários ou de boa parte deles para acontecer. Quer dizer, uma secretaria bem estratégica. Bem estratégica. É a secretaria que planeja, que ajuda o governo a planejar. Nós hoje na cidade temos um planejamento estratégico da cidade, que nós estamos já completando 2 anos de planejamento estratégico, vamos refazer esse planejamento estratégico. Nós temos o que nós chamamos de contratos de gestão, acordo de resultados com cada uma das secretarias, onde nós cobramos metas. Isso que eu estava querendo, todo mundo tem que ter meta e cumprir resultados. A Prefeitura do Rio hoje ela tem quase 80% de todos os seus servidores, e não são poucos, são mais de 100 mil servidores na ativa, todos eles com metas para cumprirem, com bonificações de resultados. Dia 15 de junho nós vamos pagar agora para muitos servidores 15 salários, quer dizer, os 13 salários normais, mais 2 salários adicionais daqueles que cumpriram metas, daqueles equipes que foram eficientes. Então, que são práticas que não são práticas novas na iniciativa privada, mas que nós trouxemos. Mas isso é uma novidade, que para o serviço público a gente não via esse tipo de premiação, né? E isso absolutamente percebido pelos servidores da Prefeitura como uma coisa positiva. Como algo em que o diferencia dos demais, porque governar assim é positivo, porque você se organiza, estabelece rotinas, as pessoas perseguem objetivos, então isso tem sido muito positivo. E aí você me pergunta assim, o que isso melhora, no final das contas, a vida das pessoas? Eu fico pensando que isso é a tal profissionalização da política, né? Isso. Essa maneira como você descreve e como está sendo feito. Mas realmente agora o ponto-chave é esse mesmo. Melhora como a vida das pessoas? Melhora, por exemplo, quando nós bonificamos servidores e equipes, quando eles antecipam o tempo de tapar o buraco na rua das pessoas. Tem bonificação para isso? Tem bonificação para lâmpada apagada. Quer dizer, hoje nós temos uma central de atendimento na Prefeitura, que nós chamamos 1746. 1746 significa Rio, quando você digita no teclado do telefone. Olha, verdade. E nós juntamos quase 70 disques, telefones distintos da Prefeitura, colocamos num número só. E tem determinados serviços, os principais serviços, nós temos esse acordo com essas secretarias e bonificamos se elas diminuírem o tempo de atendimento do cidadão. Então, acho que isso beneficia, claro, no dia a dia, no cotidiano, na rotina, naquilo que incomoda, porque às vezes não é a sofisticação do discurso ou dos projetos, mas o cotidiano ali, o sinal que está apagado, a lâmpada que não está funcionando, o buraco na rua, que incomoda o dia a dia das pessoas. Então, a gestão também serve para isso, para na ponta os serviços melhorarem para as pessoas. A ordem pública talvez seja um dos projetos de maior contribuição na área de segurança pública, formalização do comércio, ordenamento da cidade. Isso é positivo, porque às vezes o grande delito começa no pequeno delito. A Secretaria de Ordem Pública ela foi criada para isso, o famoso choque de ordem, é um pouco para essa provocação da cidadania do carioca, para que o carioca, além da sua autoestima recuperada, além das oportunidades que a cidade está gerando, né, que ele possa também ter uma compreensão que ele tem que cuidar da sua cidade. É verdade, eu acho que essa coisa... Que ele tem que ser ordeiro. Eu acho que isso teve uma campanha muito grande também do negócio do pipi na rua, né? Eu acho que essas coisas de conscientização do cidadão é muito importante, né? Tem desafios ainda que a gente precisa enfrentar na cidade, Márcia. Por exemplo, essa questão do pipi, talvez ela seja mais vistosa, mas a mais vistosa, mas tem um problema crônico nosso, que é que me gera um conformismo muito grande. A gente tem lutado por essa questão do lixo. Do lixo, né? O Rio de Janeiro, nós gastamos com a Conlurb, que é a empresa do Rio de Janeiro, mais de R$1 bilhão, Márcia. E o Rio produz, nós temos uma estatística que ela é talvez a nossa mais vergonhosa, 40% do que a Conlurb gasta é de lixo jogado na rua. Imagina a economia, 500 milhões de reais, se a gente pudesse economizar, se as pessoas simplesmente tirassem, em vez de jogar o papel ou no chão ou numa lixeira pública, se elas guardassem e jogassem o lixo adequadamente. Quer dizer, quantas cidades nós andamos no mundo? Londres, se você andar em Londres para você ver uma lixeira, a dificuldade de você ter são quarteirões e quarteirões. As pessoas não jogam papel no chão. Não jogam lixo no chão. O Rio precisa vencer esse desafio de cuidar também da sua cidade. Nós vamos agora para o intervalo.
Na volta, vamos voltar também sobre algumas coisas que a gente falou aqui, até tem uma secretaria contra a homofobia, né? Quer dizer, até nisso a Prefeitura do Rio está interessada em mudar alguns conceitos, né? Eu acho isso uma coisa bastante interessante, porque o Rio é uma cidade tão aberta, né? Há uma confraternização de todos, né? Mas essa luta é uma luta importante também. Estamos com o secretário Pedro Paulo Carvalho, chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Secretário, a gente já falou bastante sobre o Rio de Janeiro. Eu, no bloco passado, falei sobre a questão da homofobia, né? O prefeito Eduardo Paes fez uma coisa inédita, né? Criou uma secretaria para lutar contra a homofobia, né? Eu quero saber por que isso aconteceu, o que estava na mente do prefeito nesse momento? Criar essa coordenadoria que a gente chama, eu não tenho dúvida que é um movimento que o prefeito e o governador, o Sérgio Cabral, também fez o mesmo movimento, de mostrar essa intolerância dos governos, prefeitura e governo do Estado, com a questão da homofobia. Imaginar uma cidade como o Rio de Janeiro, cosmopolita, aberta para o mundo, e ser uma cidade preconceituosa, que não aceita as diferenças, afinal todos nós somos diferentes, não seria uma cidade de cidadania plena. Então eu acredito que esse movimento é extremamente adequado do prefeito, do governador. Medidas concretas estão sendo tomadas por essa coordenadoria, não é só aquela coisa talvez panfletária que choca muitas vezes as pessoas, simplesmente fazer uma parada, não que tenha algo contra a parada gay, mas as manifestações não podem ser só isso, tem que ter ações concretas, voltadas para a área da diminuição do preconceito, do combate ao preconceito, mas também, Márcio, do ponto de vista econômico. Há um estudo do Ministério do Turismo que diz que cerca de 30% do turismo na cidade do Rio de Janeiro, ele é feito por homossexuais, e que isso é uma coisa extremamente, uma oportunidade econômica. Quantos hotéis nós temos, gay é uma força no mundo. É uma força. A gente não pode deixar de ver isso como exatamente, do ponto de vista econômico. A cidade ser aberta, ela ser inclusiva, ela ser uma cidade amigável para as pessoas, mas ela também ser uma cidade de oportunidades. É verdade. O Rio de Janeiro não combina de ser de outra forma. Exato, né? exato. Nós aqui temos assim, uma tradição, eu acho que o Rio de Janeiro tem essa característica de aceitar muito bem, mas eu acho interessante que haja uma política que firme isso realmente dentro da legislação e dentro das coisas da Prefeitura. Agora, secretário, você foi também secretário do Meio Ambiente, né? Isso. Com a questão do meio ambiente, a gente aqui fica, nossas belezas, né? A gente fica preocupado como preservar. Nós temos alguns problemas ainda. A Lagoa está sendo tomada conta, mas temos a Bahia, que também é um problema, a nossa Bahia aqui, quando a gente chega no aeroporto, né? Quer dizer, a gente tem coisas que ficam entre o governo do Estado e a Prefeitura, mas o que a Prefeitura pode fazer? Olha, a Prefeitura está cumprindo seu papel junto com o governo. E nós já tivemos uma situação muito pior, Márcia. A Baía de Guanabara, por exemplo, está tendo um projeto importante de recuperação tocado pelo Estado. A Prefeitura, de outro lado, cumpre o seu papel, por exemplo, quando nós desativamos o aterro de Gramacho, que era uma bomba relógio ali para a Baía de Guanabara também, já iniciamos o processo de fechamento do Gramacho no semestre, ainda no primeiro semestre de 2012, nós vamos fechar, trancafiar Gramacho, não colocaremos mais nenhuma tonelada de lixo. Isso vai ser um ganho fantástico. Não, porque nós já começamos a despejar lixo em Seropédica, que é o novo aterro da cidade, aterro de última geração, dos mais modernos do mundo. Medidas como, por exemplo, que está no pacote olímpico de despoluição do complexo lagunar da Baixada de Jacarepaguá, que se soma ao investimento do Estado, das galerias de esgoto, do emissário submarino. Então, tem investimentos importantes na área de meio ambiente. Por exemplo, há um amplo projeto de reflorestamento sendo tocado pela Prefeitura e que prevê uma meta ambiciosa para 2016, reflorestar maciço, principalmente o maciço da Tijuca, mas a sua continuidade no maciço da Pedra Branca. Então, a diminuição de emissões, o aterro por si só já diminui as emissões de metano, mas, por exemplo, nos investimentos de BRT, na semana passada nós discutimos com o BNDES que esses ônibus biarticulados que nós estamos investindo da Zona Oeste para a Barra, da Barra para o aeroporto, na Avenida Brasil, a Transolímpica, que vai ligar a Barra e Deodoro,
todos esses investimentos. Estamos negociando com o BNDES uma linha de financiamento específica para ônibus que possam ter gases menos poluentes do que o diesel, do que o Euro 5, que já vai ser o combustível desses BRTs, mas que a gente possa ir além, como, por exemplo, ônibus de hidrogênio. Ônibus de hidrogênio? Há uma possibilidade, há estudos que possam colocar ônibus de hidrogênio, e aí pode entrar o BNDES financiando. Seria uma maravilha, né? Esse tipo de transporte que seja menos impactante. Então, assim, tem um olhar, sim, da Prefeitura nessa questão do meio ambiente, que se soma com essa integração com o governo do Estado e com o governo federal, nós falamos aqui de BNDES, que pode ajudar, sim, a gente manter essa cidade... O secretário, deixa eu perguntar, várias vezes eu ouço as pessoas dizendo, por que o Rio de Janeiro não usa mais a costa para transporte? Por que não existe um terminal até a Barra, até o Recreio, por mar? Existe algum estudo nesse sentido? Existem estudos, mas são estudos preliminares. O custo de implantação é muito alto, a capacidade de transporte ela é bastante limitada. Então, muitas vezes na gestão pública, Márcia, a gente tem que fazer escolhas que são aquelas escolhas mais viáveis. Por exemplo, quando nós escolhemos o BRT, que é o veículo... o veículo articulado é como se fosse um metrô sob trilho. É o que tem em Curitiba, né? É o que tem em Curitiba, é o que tem... E nós escolhemos o BRT porque o BRT custa 1/10 do que custa o investimento em metrô. Quer dizer, nós passamos décadas discutindo, temos que ampliar o metrô, temos que ampliar o metrô. Estamos ampliando o metrô, o governo do Estado está investindo, mas a gente precisa rapidamente de investimento em alta capacidade. E aí, se ficarmos discutindo, às vezes, alternativas que são alternativas não viáveis, a gente tem que entender a nossa realidade, a limitação de recursos que a gente tem, e muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, e a gente tem que fazer apostas, e o BRT é uma aposta que eu não tenho dúvida que os países em desenvolvimento estão investindo nisso, a China investiu nisso, a Curitiba é o caso de sucesso, mas nós temos também na Bolívia o sucesso dos BRTs, e outros países, e até não só países em desenvolvimento, não, países desenvolvidos, investindo em BRT também, que é um transporte bastante adequado para essa realidade das cidades. Pedro Paulo, aliás, secretário, e projetos pessoais? Quer dizer, você está envolvido até a raiz dos cabelos, secretário da Casa Civil, foi eleito deputado federal. O que você, quais são os seus anseios políticos, vamos dizer assim? Olha, meus anseios políticos são imediatos. Exercer na verdade, parcialmente meu mandato, porque eu me elegi deputado, tive que me licenciar, o prefeito do Rio de Janeiro na verdade, o prefeito não convida, o prefeito convoca, né? Prefeito, presidente, governador... não convida não, convoca. Ainda mais a cidade nesse momento, a gente não pode prescindir fugir esse compromisso. Meu projeto pessoal é trabalhar muito para essa cidade, conseguir somar junto ao prefeito Eduardo Paes, ao governador Sérgio Cabral, ajudar a contribuir para que esse momento do Rio de Janeiro seja cada vez mais vigoroso, virtuoso. E o futuro é o futuro. A grande sacada da política é o combustível que nos move é o reconhecimento público. E não tem jeito, a política ela tem uma característica que nós fazemos vestibular de 4 em 4 anos. A gente se elege, tem que trabalhar muito... Para se reeleger. Para ser reeleito. Quer dizer, se o povo der o mandato de novo, é porque, em tese, o seu trabalho foi bem feito. Meu objetivo é estar à altura que as pessoas possam, na frente, olhar e falar assim, olha, Pedro Paulo, eu votei em você, não me arrependi de ter votado em você, eu votaria de novo. Acho que isso é o que nos move, né? Agora, secretário, a gente está chegando no final do programa, tem que fazer minha última pergunta. Claro. Quem é Pedro Paulo Carvalho? Olha, Pedro Paulo é um carioca apaixonado pelo Rio, pai de uma criança maravilhosa, a Manuela, minha filha, uma pessoa que se dedica muito ao que faz, às vezes em detrimento da sua vida pessoal, e que acredita que é com o trabalho que a gente faz a diferença. Como dizia Einstein, a vida é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Esse é o Pedro Paulo que eu procuro seguir, procuro representar para as pessoas que me elegeram e também para os amigos, a família que está sempre observando a gente e testando a gente. Né? Pedro Paulo, secretário, foi um prazer enorme ter aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcia. Obrigado a você. Mais uma vez eu estou sempre à disposição.